Quer aprender como comprar imóveis de leilão com segurança jurídica e tranquilidade? E um outro detalhe, quer saber como ser corretor de imóveis de repente em Dubai ou nos Emirados Árabes? Hoje eu estou aqui com o Dr. Omar Saleh, especialista nesse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradeço aí a todos que estão assistindo e vamos tentar aí fazer um bate-papo, desenvolver o assunto. Espero poder cooperar com todos aí que se interessam por essa pauta. Maravilha. Hoje vai ser um podcast muito especial aqui no Desenvolve Mob. Faz tempo que eu tô querendo trazer um especialista em leilão aqui, porque eu vejo muitas pessoas querendo se aventurar nesse mercado de leilão e de repente acaba comprando um problema em vez de comprar vamos dizer assim, fazer um bom investimento, né? Isso, eu entendo bem o que você está falando, Guto. Esse é o drama que nós vivemos no escritório e buscamos trazer soluções justamente para esse tipo de situação, né? Como eu sempre coloco, o interessado, o investidor, que quer evitar, né, o problema, uma frustração, procura uma assessoria profissional antes de fazer o negócio, né? Com Então, certeza. essa pauta de leilão, ela aos poucos vem crescendo de pouquinho em pouquinho no Brasil, né? O brasileiro, ele está despertando, ele está executando mais esse tipo de oportunidade, que é muito boa, sou suspeito para falar, mas busque assessoria profissional antes de fazer o negócio. Seja com um advogado especialista na pauta, um corretor de imóveis, né, que vai entender bem da realidade do imóvel, daquela situação. Quem busca uma assessoria antes, evita problema depois. Isso, para mim, é uma Perfeito. filosofia. Perfeito, doutor. E o que o senhor deixa de dica e orientação, por exemplo? Estou querendo comprar, por exemplo, um imóvel de leilão. Qual o primeiro passo? O que eu preciso entender para eu começar a ver esse imóvel com mais segurança? Legal, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a pessoa precisa entender qual que é o objetivo dela. É um imóvel para uso próprio, né? É uma oportunidade de investimento, ela quer rentabilizar, quer multiplicar ali o capital inicial dela. Então, tendo esse cenário mais bem definido, a gente vai conseguir ser mais assertivo na orientação, né? Mas, assim, inicialmente, né, o que a pessoa precisa saber? Como todo mercado, como toda exploração de negócio, o leilão precisa ter conhecimento prévio para evitar frustrações, né? Então, a dica, procura conhecer de forma ainda que inicial, né? O que é um leilão? Você tem o leilão judicial, você tem o leilão extrajudicial, os custos envolvidos nisso, né? Então não basta só você ir lá arrematar e achar que no dia seguinte você está na ocupação do imóvel. Então, é buscar conhecimento mínimo. Essa é a primeira dica que eu dou. E aí eu reitero, quem está começando, começa com assessoria profissional. Perfeito, perfeito. Um advogado especializado no ramo imobiliário, de preferência em leilões, melhor ainda, porque são duas áreas diferentes, vamos dizer, apesar de caminharem juntas, mas são áreas distintas. Sim, são bastante distintas, né? Porque a lei brasileira, ela é muito ampla. Então, no Brasil, o Brasil é o mundo das leis, né? Você tem lei para tudo. E jurisprudência para tudo. Para tudo. Então, é assim, muitas vezes um advogado, ainda que ele seja civilista, ainda que seja um advogado com 20 anos de experiência em outra matéria, ele pode, sim, enfrentar ali algumas dificuldades se ele for explorar a matéria de leilão sem conhecimento, né? Então, parte desse princípio, né? O leilão, ele tem um método próprio de funcionamento, né? Ele tem algumas estratégias ali que te permitem identificar quando o imóvel é uma boa oportunidade ou quando é uma baita furada. Eu mesmo já procurei um imóvel para mim que eu me empolguei no início e quando eu fui analisar, né, fazer um pente fino na análise, eu identifiquei que ia ser uma baita de uma furada. Então, se eu não tivesse ido a fundo, e isso só o profissional capacitado vai conseguir executar, eu certamente entraria numa furada. Então, precisa sim conhecer os procedimentos,
os macetes, os sistemas hoje disponíveis, né, para filtrar ali, para identificar bons imóveis que vão atender ali a expectativa da parte interessada, né, do investidor. Sim. Então a grande dica seria procurar o profissional, um advogado, procurar um corretor que saiba, conheça o mercado para fazer uma boa avaliação desse imóvel, de preferência se puder conhecer, porque às vezes a gente olha o imóvel pelo lado de fora, como dizia minha saudosa e amada mãe, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Minha mãe brincava, costumava dizer isso daí. De repente você olha o imóvel pelo lado de fora, parece que tá tudo ok, quando você entra tá tudo detonado. Não tenha dúvidas, cara. Sobre o corretor, para mim, assim, é o parceiro primordial pro advogado que quer atuar e fazer um bom negócio. Né? Prestar um serviço de alta performance no mercado dos leilões judiciais. Né? No escritório, no meu escritório, nós trabalhamos com o conceito de equipe multidisciplinar. Perfeito. E dentro dessa equipe, eu não abro mão da participação dos corretores de imóveis. Por quê? Cara, eu não sou tudista. Então, assim, eu não sou especialista em tudo. Quem vai entender do mercado desse imóvel? Quem vai entender da região? Ou até mesmo, às vezes, da liquidez daquele determinado empreendimento no bairro de Perdizes. É o corretor de imóveis, isso não é o advogado que vai fazer. Então, você nota a importância de ter uma sinergia entre esses dois profissionais? Aí você consegue prestar um serviço de excelência. Você orienta o cliente na captação de um bom imóvel, você assessora ele para fazer uma boa arrematação e, obviamente, na destinação final disso, que é o quê? Alugar? É vender? Aí é o toque final que você dá para o corretor, que é quem vai entender de tudo dessa pauta. Então, eu, pessoalmente, não abro mão da montagem desse time. Eu acho que é o time completo. Perfeito. Eu acho que está certo também essa ideia, essa visão. Eu acho que é extremamente importante para trazer segurança e tranquilidade para o investidor, né? Isso. E aí, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente faz. É seguro? É tranquilo? Vale a pena investir em imóvel de leilão? Eu dei risada, porque essa é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Inevitavelmente, quem não conhece, né? Essa é a primeira pergunta. E é natural perguntar, né? Eu acho que até quem não tem a experiência de comprar um imóvel na planta, um estúdio na planta, a pessoa se sente insegura no começo. Né? Como é que é o procedimento? O que eu vou fazer depois? Com o leilão é a mesma coisa, né? Então, Guto, a lei brasileira, ela traz recursos muito sólidos para o arrematante do imóvel do leilão. Então, na minha opinião, é sim um dos meios mais seguros para se investir em imóveis. Tá? Então, isso eu cravo assim com muita solidez. Né? Aquele medo, aquele receio, né? Mas eu posso perder o meu dinheiro, né? O meu dinheiro sumir. Então, assim, o seu dinheiro ele está vinculado a um processo judicial. Né? Então, assim, isso não pode sumir. Entendeu? Pode sim haver o quê? Uma demora, né? Até você conseguir ali a carta de arrematação, aí envolve o judiciário brasileiro, a gente sabe como é a realidade dos prazos do judiciário brasileiro, aí é a função do advogado justamente fazer um bom trabalho, como também a questão da posse. Né? Esse é um dos maiores medos. Mas eu escuto falar que eu arrematei o imóvel e eu não vou conseguir entrar. Tem gente no imóvel. Esse é um dos maiores medos. Né? Pode sim ser um dos receios, né? Mas para isso a lei também tem alternativas. Tá? Então, assim, apesar de tudo, eu considero que sim, é seguro. E quem tiver interesse também em comprar um imóvel de leilão, procurar a assessoria de um bom profissional. Perfeito. Aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, de repente, antes de começar a negociação, já aquele imóvel que você tem interesse, já procurar o inquilino, ou de repente o proprietário que está no imóvel, já tentar fazer um acordo prévio com ele ali, caso esse imóvel seja arrematado, e aí você dá prosseguimento à coisa. Vou até me ajustar. Vou até me ajustar aqui. É isso, Guto. Então, é assim, veja bem, não é um fator impeditivo de você arrematar um imóvel de leilão o fato desse imóvel ter dívidas. Ou, por exemplo, o fato desse imóvel ter uma outra penhora, né? Ou ter algum outro
embaraço que não seja, por exemplo, aquela dívida que levou à penhora e que, num resultado final, levou o imóvel ao leilão. Isso daí não é o problema. Se você identifica todos esses problemas e isso está no seu mapa de risco, isso está no seu mapa de custo, e você como investidor, o seu advogado, o seu corretor tem total previsibilidade e solução para isso, cara, vai fundo que é negócio. Perfeito. Então é isso que você falou, você precisa conhecer antes. Precisa conhecer o edital, você precisa conhecer as circunstâncias. Então, assim, o fato de ter problemas não é um impeditivo para arrematar o imóvel. Eu tive uma cliente, até estava comentando um pouquinho antes, ela estava comprando um apartamento em Ubatuba e o filho resolveu, vamos procurar um imóvel de leilão para a gente poder comprar mais barato, comprar mais em conta, sem o corretor, sem um advogado, sem nada. E eles se depararam com uma situação que realmente parecia à primeira vista muito interessante, mas depois que eles arremataram, eles descobriram que eles compraram 1/4 parte de um imóvel. Eles tinham mais 3 sócios. Então eles, assim, tiveram uma dor de cabeça danada. Inclusive, depois os três sócios compraram a parte deles mais barato do que eles pagaram. Então, assim, o que era para ser um sonho virou uma dor de cabeça. Isso. Por isso a importância de pegar a orientação de um bom profissional, ou corretor, ou advogado, que tenha entendimento na área. Isso. Então, assim, para mim, advogado, quando acontece isso é bom, porque vira cliente no escritório, né? Então, assim, vira trabalho, vira serviço. Mas para o investidor esse é um péssimo negócio. Então, provavelmente, esse cliente que você teve contato, ele fez um negócio com um custo muito abaixo até do mercado de leilão. Muito. Então, assim, geralmente é o que acontece, né? Porque até o mercado de leilão, ele tem alguns parâmetros ali que você identifica a olho nu, né? E até num curto prazo, sobre a volatilidade ali do negócio. Então, assim, quando você vê, um exemplo, né? Apartamento em Riviera, que a gente sabe que hoje é um mercado que está muito em alta em São Paulo. E aí você vê que isso daí, lance mínimo na segunda praça, R$250 mil. Tem alguma coisa errada. Óbvio. Entendeu? Só que as pessoas não. Quando a pessoa não tem esse tipo de orientação, o sujeito, ele vai maluco numa oportunidade dessa. Porque ele não conhece. Que ele acha que é uma oportunidade. Né? Exatamente. Porque ele não conhece. Então, no meu caso do escritório, recentemente, agora final do ano, né? Surgiu um cliente, essa mesma situação. Então, assim, é o curso da internet, né? Hoje, assim, eu uso muito a internet. A internet hoje é uma fonte inesgotável de conhecimento, cara. Isso é inegável. Mas hoje o negócio é vender soluções rápidas, né? Então, ele fez um curso que ensinou ele a arrematar. Então, o que ele vai arrematar, como ele vai arrematar, o que ele vai fazer depois de arrematar, não estava tão bem explicado assim. Então, por exemplo, o sujeito ele arremata um apartamento. Só que as vagas de garagem não faziam parte daquele apartamento. Então, assim, são duas matrículas distintas. Então, assim, um empreendimento, uma região onde um apartamento sem matrícula não fazia muito sentido. E ele nos procurou achando que ele tinha o direito de brigar para forçar ali judicialmente que as matrículas fizessem parte da arrematação dele. É mais da vaga de garagem, no caso, né? Isso, desculpa, da vaga de garagem. Então, é assim, para você ver que é uma situação mais ou menos semelhante. É muito complicado. E o que acontece? A pessoa, às vezes, lê o edital ali, mas ela não compreende bem. Eu dei a dica para um cliente meu. Ele quer comprar, ele quer fazer carreira solo, ele não quer orientação. Aí eu falei para ele, Gui, faz o seguinte. O banco hoje, ele tem alguns imóveis que ele tá abrindo antes do leilão. Né? Ele tá fazendo um leilão prévio, vamos dizer assim. Procura saber sobre esses imóveis, porque geralmente, dificilmente você vai arrumar uma dor de cabeça com o banco. Às vezes a gente tem muita dor de cabeça no trabalhista, né, doutor? Nossa. Demais, cara. É assim, Guto, eu não entendo. O brasileiro ele ainda tem uma resistência, né? De procurar um profissional antes de fazer o negócio. Então, quando a gente olha o norte-americano, ou o europeu, ou o árabe, principalmente lá nos Emirados, algumas regiões ali de países árabes ainda tem um pouco desse preconceito. Só que essas pessoas, né? O
o player sério, ele não faz um negócio sem conversar com o advogado ou com o contador dele antes. Perfeito. Então, assim, isso é muito comum em algumas economias, em alguns países, né? No Brasil, isso ainda não é muito explorado, né? Tudo é visto como custo, né? E eu vejo de uma forma totalmente contrária, cara. Isso não é custo, isso é investimento, porque ele vai evitar problemas lá na frente. Então, isso se aplica no mercado imobiliário, isso se aplica no leilão. Até se a gente fugir um pouco da pauta leilão, mas dentro do mercado imobiliário, você sabe, o sujeito ele pode fazer uma compra e venda de imóvel ali e se dar mal depois. Com certeza. Porque tinha algum problema documental, algum problema ali por parte do vendedor, né? Que tempos depois vai afetar o comprador de boa-fé. Então, assim, não tem o porquê não procurar. Se você olhar no custo da operação, não impacta em quase nada, cara. Não. Se for ver pelo preço do imóvel, de repente, Exato, que você vai pagar para um profissional te acompanhar ali, Exatamente. Eu tive um caso em Ubatuba que foi, sim. Aliás, tiveram alguns casos em Ubatuba. Do cliente resolveu comprar direto o imóvel e depois ter dor de cabeça. Eu mostrei um apartamento para ele num prédio. Alguém chamou ele de canto depois e falou: eu tenho um mais em conta aqui. E aí ele comprou esse apartamento mais em conta. Isso daí foi em 2002, mais ou menos. E aí ele mobiliou o apartamento todo, colocou todos os armários toda esquina, deixou lindo o apartamento do jeito que ele queria. Foi viajar, inclusive, para a Europa, ficou 60 dias na Europa, foi visitar a família que morava lá. Quando ele voltou, o apartamento estava com bloqueio na matrícula. Nossa. Por quê? Porque existia uma dívida com a Receita Federal do proprietário anterior. E como ele comprou direto, ele não checou, porque ele não procurou corretor, não procurou advogado, e ele foi na conversa do pseudo-corretor ali, né? Que a gente sabe que existem os pseudo-corretores. E ele foi na conversa e teve um prejuízo grande. Isso também acontece dentro do leilão, né? Eu volto a dizer, quando você conhece, né? Conhece assim, é obter informação concreta e minuciosa daquele negócio. Cara, mexer com imóvel é negócio. Ainda, mas eu não sou investidor, estou comprando um apartamento para eu usar com a minha família. É um negócio jurídico, é uma relação jurídica. Eu estou alugando uma sala para eu abrir aqui o meu consultório de odontologia. Cara, é um negócio jurídico. Aquele contrato, né, de locação, isso daí é uma relação jurídica, né? Então, quando a gente fala do leilão, mesmo até para o player mais experiente, eu nunca oriento ele fazer sozinho. Então, assim, eu tenho clientes no escritório que trabalham com isso há 15 anos. Pessoas jovens, pessoas assim, que têm acesso fácil à informação, tem uma baita de uma formação acadêmica. O cara só faz negócio com o advogado do lado dele. Perfeito. Então, assim, como ele já faz negócios com habitualidade, e obviamente é um cliente habitual, até o preço, a precificação para um cliente desse é menor, né? Então, para ele isso não é custo, para ele isso é investimento. Ele ter a certeza de que ele está comprando um terreno, vai lá fazer uma incorporação, ou ele vai arrematar um imóvel de leilão, esse imóvel comercial aqui, eu sei que isso tem uma baita de uma liquidez para o sujeito não faz nada sem advogado. Coincidentemente, Guto, qual que é o índice de problemas dele? Praticamente Cara, é zero. muito mais baixo. Assim, pra gente não falar em zero, são problemas, uma carta de arrematação que demora, ou uma desocupação, mas como ele conhece, ele já sabe que isso faz parte desse jogo. Né? Esse cliente, não abre mão de um time de corretores. Então, assim, cara, você pega qualquer bairro de São Paulo, o cara tem corretor a serviço dele. Perfeito. Então, assim, e eu admiro isso. Olha só que coisa curiosa. Esse é um cliente que eu aprendo com ele. Eu aprendo o método de investir, o método de gerenciar risco. Então, quando eu vejo até um cliente fazendo diferente, eu uso ele como modelo. Perfeito. O cara segue esse cara. Tá tudo dando certo para ele. Esse cara só faz bom negócio. Então, assim, quando não é um bom negócio para ele, ele lucra menos do que ele previa. Mas esse tipo, né, falando português, claro, esse tipo de bucha, né, que a gente vê de
perder noite de sono. Cara, com esse cara não acontece. Não acontece. Mas por quê? Porque ele é preventivo, Astuto. né? Ele é preventivo. Ele é preventivo. Ele chega, o que acontece? Eu preciso de qual profissional para me ajudar em qual área? Preciso do corretor para me ajudar na avaliação do imóvel e preciso do advogado para acompanhar todos os trâmites. Perfeito, cara. Acabou. Eu costumo brincar o seguinte, né? O cara ele quer ir no médico, ele caiu, quebrou a perna. Ele vai procurar qual médico? Ele vai procurar o ortopedista. Ele não vai no cardiologista. Isso. Por que na hora do cara fazer uma relação comercial ele não procura um profissional, o advogado de direito imobiliário ou um corretor de imóveis que tem experiência? Exato. Eu costumo fazer o seguinte, nos meus contratos eu coloco o seguinte, eu escrevo uma cláusula lá. Os corretores de imóveis orientaram os clientes compradores e vendedores a consultarem os seus advogados e contadores sobre todas as cláusulas mencionadas neste contrato para que possa evitar problemas futuros. Perfeito. Nota 10. Eu acho que tem que ter essa cláusula porque você tá... E até um resguardo para o corretor. Isso. Eu estou me resguardando como certeza. corretor porque eu estou orientando o meu cliente a fazer aquilo. Antigamente eu não punha em contrato. Eu passei a pôr em contrato depois onde eu quase tive um problema. Porque eu pedi para o cliente procurar o advogado dele, a frase dele, não precisa. A gente... Isso. E a gente não sabe, às vezes, o que pode acontecer numa negociação. Ali parece que tá tudo seguro, tá tudo ok, né? Eu brinco assim que é uma viagem de avião. Você não entra num avião pensando que ele vai cair, senão você não entra. Isso me remete, cara, isso que você tá falando, logo quando eu me formei, isso já tem uns bons anos, né, que a gente... Já tenho uma certa experiência aí na vida, mas logo quando eu me formei, cara, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia e nos finais de semana eu atuava como advogado para uma grande incorporadora aqui de São Paulo, nos plantões de venda. E eu era o advogado responsável pela gestão dos contratos ali que eram assinados no plantão, e essa incorporadora fazia questão que nós lêssemos, obviamente não o contrato inteiro, mas nós tínhamos ali um roteiro que o comprador obrigatoriamente tinha que receber a explicação, e ao final tinha uma cláusula mais ou menos semelhante a essa que você está falando, onde constava, né, que no ato da assinatura o comprador declara a sua ciência, né, e concorda que as cláusulas foram expressamente lidas, explicadas e que não tem nenhuma dúvida com relação aos termos desse contrato. Tá? Então, assim, esse é um tipo de medida simples e que você traz prevenção. Não é só para a incorporadora, porque ali eles não estavam pensando só neles. O corretor de imóveis, ele estava na linha de frente, ele estava fazendo a venda, né? Que é a função dele ali. Cara, ele não pode perder tempo com esse tipo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma tabela ali. Um passa a bola para o outro, ó, advogado, senta aqui. Então, assim, é uma trava de segurança para a incorporadora, para o corretor que está fazendo a venda e para o comprador. Então, assim, cara, o básico ali do contrato estava explicado. Desde então, né, eu tomei isso para mim, então, estamos falando aí muitos anos depois, eu uso isso como modelo. Então, assim, nesse tipo de negócio, que geralmente não envolvem valores baixos, né? Cara, eu faço questão que ambas as partes tenham pleno entendimento do que eles estão assinando e do que eles estão executando a título de negócio. Perfeito. Omar, só no leilão judicial? Porque eu, como advogado, né, o cliente assina comigo um contrato de assessoria em leilões judiciais. Né? Então, nesse contrato, tem todas as cláusulas. Né? Eu tenho o cliente que ele chega falando, Omar, não, porque eu vi na internet que quando eu arremato um imóvel de leilão judicial, ele vai ter valorização de 100%. Então, eu quero fazer esse negócio. Você, não, calma. Essa é uma das possibilidades. Pode acontecer? Pô, claro que pode acontecer, mas calma lá. Então, assim, se eu não coloco isso em contrato, Guto, principalmente como advogado, e se eu faço um negócio para esse sujeito, para esse cliente, um baita de um negócio, deu super certo, só que valorizou 30%. É capaz ele se revirar contra o advogado que colocou ele nesse circuito. Ele não teve prejuízo, ele teve lucro, teve ganho, só que ele achou que ele ia duplicar o valor do investimento dele. Então, é isso que você está colocando. Tudo no contrato. Tudo no contrato.
Uma outra coisa que eu sempre vou até deixar uma dica para os corretores. Quando vocês forem conversar, fazer uma venda para um cliente, pede para ele ou conversar com o contador dele também. Perfeito. Porque na hora da declaração, principalmente vendedor e comprador, eles têm que estar alinhados. Perfeito. Porque às vezes eu já vi comprador fazer declaração do jeito e o vendedor do outro. Eles não seguirem o contrato. Isso. E aquilo ali gerar um problema para eles depois perante a Receita Federal. Então, uma dica que eu deixo para os corretores. Peça para os seus clientes conversarem com os contadores para ver qual a melhor orientação. E a melhor coisa, eu já vi corretor falar assim, não, mas eu estudei na internet também. Eu vi lá que o cara paga o lucro imobiliário de 15% sobre o lucro. Fala para o cara conversar com o contador dele, porque quem cuida dessa parte contábil do cara, né, do cliente ali, é o contador dele. Então, eu sempre oriento os corretores, peça para o seu cliente falar com o seu contador, para que não haja problema. Então, essa tríade eu acho que fica legal, né? O advogado no direito imobiliário, o corretor na questão da avaliação do imóvel, se aquele imóvel vale a pena ser comprado. E o contador, eu acho que é o triângulo perfeito para você fazer um negócio com segurança. Olha só, que curiosidade. A gente vai conversando, os assuntos vão surgindo, né? E me corrija se eu estiver falando muito, cara, porque eu falo, não, eu sou um ficar à ser vontade. falante, então se eu exceder aqui, vocês me policiem. Mas olha só, dentro desse conceito do profissional da contabilidade, recentemente eu fui procurado por um grupo de amigos que queriam criar um pool de investimento, um grupo de investidores com a finalidade de explorar os leilões judiciais. Uhum. E ali eles questionavam, né? Qual que é o melhor modelo, né? Cria uma PJ, né? Qual que é o melhor tipo de PJ? Então, eu passo a minha orientação como profissional. Uhum. Ó, pessoal, do que eu estou ouvindo de vocês aqui, eu sugiro que seja criada uma sociedade, uma PJ, nesses termos, né? Nesse modelo legal, com a classificação fiscal tributária dessa forma. Só que assim, esse é o meu entendimento, né? Sugiro que vocês, em grupo, ou cada um de vocês, procurem o seu profissional de contabilidade da sua confiança. Uhum. Por quê? Nós estamos conversando aqui sobre a pauta investimento em leilões judiciais, a forma de se explorar isso. Cara, o que você faz na sua vida pessoal, suas finanças, empresas que você tenha, valores que você opera, patrimônios, isso já é uma pauta totalmente diferente. Uhum. Ainda que você queira, né, que a gente faça uma assessoria que englobe tudo isso, pô, legal, perfeito. Mas se você tem o seu contador, eu acho que é importante que ele esteja em sintonia conosco nesse projeto que está sendo criado. Porque às vezes ele pode ter conhecimento de algum detalhe, de alguma operação sua, de algum negócio, que pode mudar totalmente esse retrato que eu estou construindo aqui. Uhum. Então, olha só, a gente começou falando de advogado, aí já surgiu o corretor de imóveis e já surgiu o contador agora. Que eu acho que é o triângulo perfeito para uma boa Exato. negociação. O advogado, direito imobiliário, porque também não adianta procurar qualquer advogado. Eu tive um problema uma vez, até já contei isso no outro podcast, vou tornar a repetir. O advogado virou e falou que o contrato não tinha valor legal. Mesmo assinado, reconhecido firma. Falou, não tem valor legal. E aí eu fui conversar com o cara, no bate-papo eu descobri que o cara é criminalista. Então assim, não entende nada do direito contratual. Eu falei, aí até cheguei pro meu cliente, falei, cara, procura, né? Eu quase falei o nome do cliente, que eu não gosto de falar o nome do cliente. Falei, procura um profissional na área. Isso, perfeito. Não adianta. Aí eu repeti para ele, falei, se você quebrar a perna, você não vai no cardiologista. Então você tem que pegar um advogado que seja profissional dentro do direito imobiliário. Não adianta você pegar um criminalista para acompanhar isso. Isso. São duas coisas diferentes. A não ser que você mate o vendedor, você seja preso, e aí você vai precisar do criminalista. Exato. Mas são duas situações diferentes, né? Olha, dentro dessa pauta, vamos dizer, de contrato, eu tenho uma filosofia que é assim, o bom contrato é aquele que traz a segurança jurídica do negócio e viabiliza o negócio. Parece uma coisa meio clichê, meio óbvia, mas na prática não é o que a gente vê. Então, muitas vezes, as partes querem fazer o negócio. E entra um advogado no circuito que não tenha tanta habilidade nesse meio, e ele vem com um modelo de contrato.
cara, que ele inviabiliza o negócio. Então, assim, tem tantas travas, tem tantas... que nenhuma das partes conseguem ver objetividade naquele negócio que está sendo estabelecido. Né? Então, na minha opinião, cara, o contrato ele tem que ser o mais objetivo possível. Simples, direto e objetivo. Simples, direto e objetivo, cara. Então, assim, qual que é o negócio que está sendo feito? E aí, por fora do contrato, muitas vezes, você adota ali as diligências necessárias. É necessário uma due diligence, é necessário uma auditoria sobre uma empresa, né? Que o vendedor tem, que ele é sócio, que ele é uma empresa que tem muitas ações judiciais contra ela, né? Teve uma desconsideração de personalidade jurídica, aí a gente já começa a dificultar um pouco o negócio. E que gere essa... Cara, isso necessariamente não precisa estar na minuta do contrato. Né? Você faz um aditivo, nesse aditivo consta lá todas as certidões negativas, né? E já deixa claro que as partes estão fazendo aquele negócio. Depois dessa fase de triagem, né? de levantamento, de pesquisa, você não gera impeditivos entre eles. Né? No escritório, nós advogamos uma grande empresa multinacional, né? Que além de explorar o segmento do varejo, ela explora o real estate, né? O mercado imobiliário. Então, é uma empresa que 80% ou 90% das sedes no Brasil são sedes próprias. Né? Então, quando você entra ali, tem aquelas lojinhas internas. Então, a nível de Brasil, você imagina o volume de contratos que isso tem diariamente, inadimplência, passivo. E recentemente, numa reunião lá entre o jurídico e o comercial, eles estavam nesse impasse. Né? Você tem a inadimplência que estava crescendo, né? O comercial querendo recuperar, querendo cobrar, o jurídico falando que o contrato era muito fragilizado, né? E virou uma discussão ali onde eles não chegavam no entendimento. Né? O comercial querendo viabilizar negócios e o jurídico... obviamente, preocupado com a segurança jurídica daquele negócio. Então, assim, os dois, eles querem o melhor para a empresa. As duas diretorias ali buscam o melhor para a empresa. Né? Então, o bom advogado, o bom jurídico é aquele que tenta conciliar esse interesse. Ele desenvolve uma minuta, um modelo contratual que não impede a exploração do negócio. Né? O negócio tem que acontecer. Então, essa pauta do contrato, para mim... A gente gira, né? Você vê profissionais... Cara, para mim, quanto mais objetivo, melhor, adotando as diligências de segurança antes do negócio. Cara. Perfeito. E agora vamos pular de continente aí. Vamos partir para o outro lado, né? Tenho certeza que muitos colegas aqui vão estar assistindo a gente e tem essa curiosidade, porque muitos deles pensam em ser corretores nos Estados Unidos, que é uma coisa mais complexa se tornar um corretor nos Estados Unidos. Isso. Lá é bem rigoroso para você conseguir se tornar um corretor de imóveis. Como é que funciona isso nos Emirados Árabes, Dubai, por exemplo? O mercado árabe, eu vou falar um pouco de como iniciou essa imersão minha profissional naquele mercado. Né? Perfeito. Eu acho que pelo próprio nome dá para deduzir que eu sou descendente de árabes, né? De libaneses. Então... eu falo árabe, eu leio, eu escrevo. E justamente em conta dessa conexão, né, inevitavelmente a minha relação profissional se conectou com o mundo árabe. Há 5 anos, mais ou menos, eu visito os Emirados Árabes pelo menos uma vez ao ano a trabalho. Né? E olha só que coisa curiosa. Você sabe que a exploração do mercado imobiliário lá, né, o assessoramento no mercado imobiliário lá foi até secundário. Porque a minha iniciação nos Emirados, né, no mercado árabe, começou com o comércio exterior. Né? Então, assessorando as empresas brasileiras que queriam exportar ou empresas árabes que queriam comprar do Brasil. Curiosamente, quando você chega em Dubai, nos Emirados Árabes, é impossível você se desligar ou não ter qualquer conexão com o real estate de lá, que é o mercado imobiliário. Porque, assim, o primeiro contato que você vai ter são com aquelas mega construções gigantes e que não param nunca. Né?
E um fato curioso, se você digitar no Google, no ChatGPT, né, qual que é o mercado imobiliário mais rentável do mundo? Então, certeza absoluta, certeza que Dubai vai figurar, se não em primeiro, vai figurar no top 3. E eu falo isso por quê, Guto? Porque um mercado desse tamanho, com essa dimensão, não pode ser ignorado pelo corretor de imóveis. Não. Então, assim, não tem como, né? Hoje, uma das profissões que os brasileiros mais exploram lá é o de corretor de imóveis. Né? Então, é muito curioso que os Emirados Árabes, ao contrário do que o brasileiro pensa, né? Às vezes o brasileiro tem aquela coisa, né? Não, é um país árabe, né? Fechado, os costumes, a religião, quando na verdade a realidade é muito diferente disso, né? Então, assim, é um país muito globalizado, é um país que se orgulha demais pela convivência, né, que pessoas de diferentes nações têm lá. Então, coexistência, diversidade religiosa. Né? Então, é um país muito aberto. E muito aberto para os brasileiros que têm interesse de ir para lá. E eu vejo que o mercado imobiliário ele é muito dinâmico em Dubai, né? Os Emirados Árabes, assim, nem não pesquisei tanto, mas em Dubai eu dei uma pincelada ali por cima para entender um pouco do mercado ali, que eu gosto de dar uma estudada. Estados Unidos, Europa, Isso. Japão, China. Mas o que mais me chamou a atenção foi Dubai. Dubai eu vi que é um mercado muito dinâmico, muito arrojado. Isso. O brasileiro, Guto, geralmente, o brasileiro que se aventura um pouco mais, né, que cria um pouco de coragem de sair um pouco do Brasil. E se você me perguntar, Omar, você encoraja a pessoa a fazer isso? Sim. Então, objetivamente, eu te respondo sim. Geralmente, primeiro pensamento que vem é o brasileiro que vai para Miami, né? Miami é um polo muito explorado pelo brasileiro que quer investir em imóveis. Não. Mas os Emirados hoje, Guto, é um mercado que o ápice ainda não chegou. Então é assim, a exploração imobiliária lá ainda está na linha ascendente que não chegou ao topo. Nossa, maravilhoso isso. É sensacional. Então, você tem a Arábia Saudita, né, que todos que exploram, que conhecem esse mercado, colocam a Arábia Saudita como uma potência para os próximos 10 anos, talvez um pouco mais. Já está nesse rumo, né? Mas hoje os Emirados, Dubai é uma realidade, não é mais promessa futura. Né? Tanto é, Guto, que não só pessoas, né, não só brasileiros saem daqui e vão investir na sua carreira lá, mas empresas brasileiras. Elas estão saindo do Brasil, ou se não saindo, elas estão expandindo para lá, inclusive empresas de exploração imobiliária. Então, assim, tem grandes corretoras de imóveis brasileiras que já estão criando um braço em Dubai do quê? De corretagem de imóveis. Para vender imóveis residenciais, apartamentos. Ah, mas de que padrão, Omar? Todos os possíveis. Então, imagine só, Guto, é um mercado que não te limita, cara. O mercado imobiliário ele é maravilhoso. O corretor que ele vem para trabalhar de forma séria, né, e dedicado, e estudar sobre o mercado que ele quer atuar, ele se dá muito bem. Exatamente. Ele se dá muito bem. O problema todo é que hoje, às vezes a gente tem o corretor de mesa, né? Que ele senta ali e fica esperando cair do céu. Eu fiz até uma experiência, eu vim comentando isso com o Jário, que é o nosso convidado aqui do podcast da tarde. Eu vim comentando isso com o Jário. Eu fiz uma experiência de ficar 6 meses plantado dentro de um plantão imobiliário para ver o que acontecia. Eu vou depender 100% do cliente que entra aqui dentro do plantão ou da panfletagem de rua, aquela panfletagem carro a carro. Resultado, 6 meses sem fazer uma venda. Isso. Aí, a hora que eu parti para prospecção com os clientes, a oferta ativa, não deu 3 dias eu consegui fechar o negócio. Isso. Então, assim, o corretor ele tem que ter essa
Não é porque a gente está falando de Dubai que a coisa vai ser fácil lá. Não, não. O cara tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que conhecer, tem que saber falar inglês. Isso. Né? É um requisito. Precisa é falar básico. árabe? Não. Não. Né? Mas o inglês precisa e entender do mercado imobiliário. Isso é muito importante. Agora, uma pergunta que a curiosidade... A demanda de investidores, que o senhor conhece ali, né? A demanda de investidores Brasil, Dubai e Dubai, Brasil. Qual é o percentual ali? O senhor tem mais ou menos uma ideia estatística ali de... Olha, é muito difícil, Guto, eu cravar números para você. Mas dentro do que o senhor acompanha. O interesse recíproco existe, é forte. E até por conta disso, é um mercado... Eu não vou dizer nem que eu apostaria aqui. É um mercado que eu já estou nele. Uhum. Então é assim, respondendo a sua pergunta. Hoje o meu escritório, eu sou advogado brasileiro. Eu tenho um correspondente em Dubai. É um parceiro com contrato assinado, onde nós temos esse intercâmbio de negócios. Então, assim, o brasileiro que ele quer investir em Dubai, ele quer dolarizar um pouco ali o recebível dele. Né? O brasileiro é uma realidade, né? A gente fica totalmente refém do dólar aqui. O dólar disparou, nossa moeda não vale nada. E você sente muito isso quando você vai fazer uma viagem para fora e você vê que o nosso dinheiro aqui não está valendo nada. Né? E o interesse deles aqui no Brasil também é muito alto. Por quê? É uma economia onde eles têm com eles uma moeda muito valorizada. Né? E essas negociações internacionais são todas em dólar. Então, eu tenho um cliente, né? Um caso real, um cliente do escritório, por exemplo, que quer vender uma fazenda. Ele quer vender isso por 45 milhões de reais. Né? Para o Brasil, é um valor robusto. Né? Para eles lá, é um valor normal. Então, olha só isso, Guto. Imagine você, um profissional, um corretor de imóveis, que tem a possibilidade de exploração desse mercado dos dois lados. Eu ainda acho que o capital que vem de fora para o Brasil ainda é maior do que o capital que sai do Brasil para comprar lá. Eu acho que eles compram mais do Brasil. E isso não só do mercado imobiliário, isso em comércio internacional como um todo, commodities. O Brasil ele é um grande vendedor no mundo, né? Mas esses números eles estão aumentando. Cada vez mais brasileiros eles estão olhando para aquele mercado, para investir lá. Marcas brasileiras que saem do Brasil para se estabelecer lá. E é muito curioso. O brasileiro, quando ele chega lá, pelo menos os que eu tenho contato pessoal, eu não conheci nenhum que quis voltar para o Brasil. Mas isso daí até no Uruguai já está acontecendo. No Uruguai, né? exatamente. Paraguai, tem muita gente indo para lá, investindo no Paraguai. Agora, esse mercado do corretor trabalhar, esse mercado de trazer o investidor dos Emirados Árabes para o Brasil, ele ainda é muito pequeno. É um círculo fechado. É um círculo fechado. Isso. Né? Primeiro que é até questão de confiança também. Né? A verdade é essa. Não adianta o cara achar que ele vai sair anunciando lá nos Emirados Árabes que ele vai vender, porque lá tem uma coisa que eu acredito que seja cultural, que é a questão do cara procurar a segurança da negociação. Isso. Ele não vai se aventurar, às vezes, que nem acontece aqui, que a gente anuncia um imóvel e o cara confia no corretor, vamos dizer assim, né? Não que tenha que desconfiar, mas o cara vem e confia no corretor. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que ele é um mercado que ele tem muito a ser explorado, ele é um mercado de difícil acessibilidade. Cara, muito, Guto. E dentro, assim, dessa sua colocação, é exatamente onde eu entro. Então, a minha função como profissional é justamente construir relações seguras entre mercado brasileiro e mercado árabe. Então, eu entro justamente como um profissional que traz essas travas de segurança para ambos os lados. Infelizmente, o mercado brasileiro como um todo, ele é um mercado que é classificado como inseguro. Né? Então, assim, o Brasil se não o maior exportador de proteína animal do mundo, eu acredito que
A gente está no topo da exportação de grãos, por exemplo, né? E mesmo assim o Brasil tem essa classificação, né? Por conta de golpe. Quem vive esse cotidiano, né, de comércio exterior, sabe? O volume de golpes que tem. Felizmente isso é uma realidade, né? Então, eu tento me encaixar justamente nessa linha central de diálogo entre as duas partes. O que não quer dizer também, Guto, que não tenha insegurança do lado de lá também, viu? Porque tem. Eu cheguei agora em fevereiro, eu estava em Dubai em fevereiro a trabalho e conversando com um parceiro local que eu tenho lá, ele é Emirati, ele é de lá, né? E nós trocando figurinhas, aí ele falando, cara, o que tá crescendo de golpista aqui tá brincadeira. Então, por quê? Porque é um mercado que cresce, cara. Todo mercado que cresce é igual tecnologia, né? A cada tecnologia nova surge uma fraude nova. Então, assim, o mercado, qualquer mercado que explode, que cresce, você traz ali, infelizmente, né, os golpistas ali, as pessoas de má fé, que poluem um pouco o mercado. Então, por exemplo, eu entro justamente trazendo esse filtro. Se eles têm desconfiança lá com relação ao Brasil, eu tento adaptar a proposta brasileira à cultura deles, cultura de negócio, cultura de mercado, cultura de comunicação e vice-versa, né? Muitas vezes eles vêm com interesse de fazer negócio com o Brasil e o brasileiro não aceita, né? Muitas vezes eles querem impor, né? Porque tem o capital ali. E o brasileiro, ele quer fazer o negócio, mas não nessas condições. Então você vai adaptando aos poucos até chegar num modelo central que agrade ambas as partes, né? Então, cara, a título de curiosidade, uma vez eu fui chamado por uma empresa brasileira que estava numa negociação com uma empresa árabe. E eu fui chamado para participar de uma reunião onde o CEO da empresa árabe, né, ele é o que se chama de sheik, né, ele era Emirati ali, e ele não falava o inglês, ele não fazia questão de falar inglês, ele só falava em árabe. E ele tinha um diretor da empresa que era um intérprete dele ali, né? E na reunião, ele falando em árabe com esse intérprete e eu entendendo tudo, mas como a reunião estava em inglês ali, deixa rolar. E chegou num momento em que a empresa brasileira ela ofereceu uma condição do negócio e aí ele respondeu em árabe lá para o intérprete dele. Ele falou, não, o negócio é bom, mas é difícil confiar assim de cara, porque ele falou, esse pessoal, eles não são igual a gente, eles não têm Deus, eles não acreditam em Deus. E ele falou assim em árabe. Ele falou, eles não dão a palavra deles, né? Aí eu levantei a mãozinha, né? Aquele botãozinho que você clica ali no... E aí quando era, eu respondi em árabe para ele, né? Falei, olha, com licença, veja bem, sobre essa colocação que você colocou, se esse é um receio seu, você pode ficar tranquilo, né? Esse receio não existe. Todo mundo que está nessa reunião e fala por mim, crê em Deus e provavelmente o meu Deus é o mesmo que o seu Deus. A empresa brasileira eu conheço, é uma empresa idônea e, assim, com relação a isso, você pode ficar... E o cara tomou um susto, né? Ele falou, pô, você fala árabe, eu tô aqui traduzindo tudo. Aí o cara começou a dar risada, eu falei, não, fala... Mas, assim, quebrou o gelo. Entendeu? Quebrou o gelo, o negócio foi desenvolvido, né? É um cara que eu vou para lá, virou amigo. Legal. Então, para você ver essa importância, né, de ter o elemento que quebra essa desconfiança, né, e que deixa o negócio fluir. E essa confiança é muito importante. Na relação de negociação, essa confiança é muito importante. E a gente já no bate-papo antes do senhor vir para cá no nosso podcast, né? Quero até deixar um abraço para o William Borghetti, que é um amigo pessoal que nós temos em comum. Grande, William. Que participou aqui já de 2 podcasts comigo do Pode Transformar, que é um outro podcast que eu tenho à tarde, que fala sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento. E o William Borghetti veio falar de comunicação, neurocomunicação, a importância da neurocomunicação. E ele falou muito bem do senhor e realmente tudo que ele falou no nosso bate-papo eu percebi que era real. Tá? Porque a coisa mais importante do mundo é essa questão da confiança. Isso. E da indicação. Indicação é de extrema importância. Agora, uma dúvida, doutor. Se algum corretor ou alguém tiver alguma dúvida em relação a esse mercado ou em relação à compra de imóvel de leilão, ele pode entrar em contato com o senhor via Instagram? Claro. A gente pode colocar seu Instagram aqui para o pessoal seguir, começar a acompanhar?
Pode sim. Não só pode, como deve, né? Vai ser um prazer aí conversar, né? Eu, como vocês já viram, eu sou conversador. Eu falo que não paro de falar. Então, quem quiser conhecer, né? Seguir a conta no Instagram é Omar Saleh, né? O meu nome, Omar Saleh, _ADV. Omar Saleh, _ADV. E pode ficar totalmente à vontade. Então, sempre que eu posso, eu compartilho, né, alguns vídeos da nossa dinâmica profissional. E para mim vai ser um prazer, porque todos esses mercados que eu atuo, eu não atuo sozinho. Então, quanto mais parceiros eu tiver, né, eu consigo oferecer um serviço de excelência, um serviço muito melhor. Então, sejam todos bem-vindos, quem quiser conhecer, seja a questão do mercado de leilões no Brasil, ou conhecer um pouco mais do mercado árabe, do mercado dos Emirados, assim, são totalmente bem-vindos aí para a gente bater um papo e esclarecer o que eu puder ser útil. E falando do William Borghetti, aí tem que ter outro podcast, né? Para falar. O cara é sensacional, agradeço o William Borghetti aí pela oportunidade, é um fera no assunto, né? Hoje, para mim, ele é um número 1 na pauta aí de neurocomunicação, né? Ele tá... Espero um dia poder fazer um bate-papo entre os três aqui, ó. Dá, vamos marcar, vamos agendar esse bate-papo que eu acho interessante, eu acho legal. Hoje ele ia estar com a gente agora à tarde para gravar um podcast que a gente vai deixar para Sexta-feira Santa. Ia estar ele e o Rafael Taquei, que é um excelente palestrante. Até vai estar à tarde que o senhor quiser vir conhecer. Pessoa extraordinária para conhecer também, legal. da mesma formatação, do mesmo quilate ali, tanto do Jairo Félix, que o Jairo é treinador comportamental no Rio. Bacana, vai estar no nosso podcast hoje no Pode Transformar. E depois vai estar o Rafael Taquei, que vai deixar esse gravado. Então, assim, Legal, são pessoas extraordinárias para a gente se conectar. Essa conexão ela é muito importante, né? Vai ser um prazer, cara. Sensacional. Catriel, você consegue colocar para mim aqui? Não tá indo? Não tá indo. Então tá. Então, tranquilo. Tenta... são os problemas que acontecem. Isso é normal. Isso acontece. Problemas técnicos que... Perfeito. Não, tranquilo, tranquilo. Doutor, voltando um pouquinho aqui, a gente falando do mercado internacional e dos leilões, né? Vem muitos investidores dos Emirados Árabes comprar imóvel de leilão aqui no Brasil também? Eles perguntam muito. Né? O questionamento existe, né? Eu, particularmente, eu tenho um cliente que nós estamos montando uma operação, né? Ele está constituindo uma empresa no Brasil para explorar esse tipo de negócio. Interessante. Então, assim, é sim um negócio que atrai, né, o interesse. Já tem empresas, né, que exploram isso daí. Eu, particularmente, eu estou criando um modelo próprio para isso. Nós estamos no nosso escritório criando um modelo, eu diria que até pioneiro nesse tipo de exploração, que é justamente trazer esse interesse deles aqui para o Brasil, explorando esse mercado de leilões judiciais. E também um modelo de negócio de comercialização de imóveis, até fora do leilão judicial, mas de venda mesmo, direta, para os interessados de lá. Então, nós estamos criando aí literalmente um modelo de intercâmbio de negócios Brasil-Emirados, envolvendo essa pauta dos imóveis. Isso ainda é um projeto embrionário, está envolvendo, né, empresas de lá, os correspondentes, os escritórios de lá, mas, em geral, é você aplicar tecnologia nisso. O interessado brasileiro em alguma coisa lá vai conversar com o brasileiro em português. E o interessado de lá no Brasil vai conversar com alguém que fale árabe, fale inglês, né, que tem os protocolos, né, as práticas comerciais já alinhadas entre ambos. E por que não estabelecer parcerias entre esses interessados? Você tem player de um lado, você tem player do outro, você cria um canal de comunicação entre eles, nesse sentido. Engraçado. Trabalho no ramo imobiliário há muitos anos e agora, em novembro do ano passado, nós resolvemos arrendar um quiosque em Ubatuba, frente ao mar, lá na praia do Itaguá. E, assim, foi absurdo o que eu percebi de europeus e árabes passeando em Ubatuba e não conheceu Ubatuba. A gente nunca tinha visto tamanha proporção, tá, de pessoas procurando Ubatuba.
Ubatuba, não sei se o senhor conhece, Ubatuba, Sim. maravilhoso. Ubatuba tem 102 praias maravilhosas. E a gente está percebendo que tem muita gente vindo para cá querendo saber e investir em Ubatuba. E eu acredito que até a hora que os árabes descobrirem Ubatuba ali, Isso, o o potencial. potencial de Ubatuba, não só de Ubatuba, né, de outras praias também que nós temos aqui maravilhosas. João Pessoa, por exemplo, é um outro lugar que eu tô vendo que tá tendo uma crescente muito grande. Tá vindo bastante europeu, bastante árabe investir lá. Eu tenho um amigo meu que também esteve aqui, foi o convidado nosso. E ele tá trazendo esse pessoal para fazer esse investimento no Brasil. Então, dessa conversa já sai o draft, já sai um projeto aí de uma nova parceria aí que a gente vai... Vão surgindo as ideias aí, por que não, né? Algo direcionado só para esse tipo de região. Sim. Né? Só para esse tipo de exploração. João Pessoa já fui procurado, inclusive por brasileiros que queriam criar, né, um portfólio próprio para oferecer para os interessados do lado de lá. Realmente é um mercado futuro aí que tem um potencial imenso. Tem. Né? Tem um Então, potencial. realmente é um negócio que faz total sentido. Então, já fica desde já um café offline para novos projetos aí para desenvolver essas oportunidades. Perfeito. Tem conexão lá, tem um grande amigo lá, o Danilo. Cara excepcional, conhece toda a região lá. Então é um cara que pode estar com a gente aí nessa parceria aí. Perfeito, cara. Agora, doutor, voltando um pouquinho para a área de leilão de novo. Dicas e orientações. Quero comprar um imóvel de leilão. De novo, vou estar reforçando isso daí. Por quê? Para as pessoas ficarem atentas, para não caírem, de repente, numa armadilha. Né? Porque a gente sabe que eu já vi alguns casos de pessoas que comprarem um imóvel de leilão, leram por cima ali o edital e eles tiveram muito problema. Né? Qual que é a dica que o senhor deixa, assim, uma sugestão? Guto, olha que coisa interessante. Recentemente, estava vindo aqui para o escritório e eu gosto de ouvir podcasts, né? E eu ouvi um podcast sobre leilão judicial. Uhum. Em tese, você espera que haja o compartilhamento, né, de informações úteis, né, orientação responsável. E nesse podcast, o sujeito falava o seguinte: eu analiso um edital em 5, 10 minutos. Em 5, 10 minutos, eu analiso um edital, eu oriento. Cara, então é assim, a primeira dica que eu dou é muito cuidado com a fonte da informação que você busca na internet. Né? Eu acho que a internet hoje, ela traz algo que jamais foi visto na história da humanidade com relação ao acesso à informação. Então, eu converso muito com o William Borghetti disso, muitas pessoas criticam muito o celular, tá? Mas, cara, hoje o celular é uma fonte de informação assim, inesgotável, absurda. As pessoas estudam pelo celular hoje. O meu trabalho hoje, eu tenho a liberdade de dizer que ele é 50% no celular e 50% no computador. Então, eu faço reunião. Então, eu não posso criticar uma ferramenta que facilita tanto a nossa vida. O problema é, as pessoas, muitas vezes, elas querem ter acesso à informação fácil. Ou ela quer uma resposta imediata. Muitas vezes, Omar, quando eu quero buscar uma resposta, eu tenho que ler um livro, 2, 3, 4, porque eu leio um, eu ainda tenho uma dúvida, eu leio 2, eu não concordo, eu leio 3, ou eu vou atrás de um MBA, para eu chegar a uma solução. Então, o que eu oriento é muito cuidado com o tipo de informação que as pessoas têm acesso. Omar, você está me falando que tem muita informação errada? Que tem muita informação errada. E eu cravo isso para você. Tem muita orientação errada. Né? Hoje em dia, cursos à venda, tal, eu não vou criticar, porque muitas vezes é um curso justo, honesto, que ele quer orientar o ABC inicial. Então, é assim, eu não posso criticar isso, porque o produto dele é esse. Né? Outros com uma imersão mais intensa, né? E aí vai de como a pessoa usa isso. O problema não é o sujeito que vende o curso, o problema é como a pessoa destina aquele conhecimento que ela obteve. Então, objetivamente falando, Guto, para não cair em furada, cara, primeiro, muito cuidado com a informação que você busca
E um segundo cuidado, como você vai utilizar sozinho essa informação. Eu oriento, você é novo nessa seara, não explore o mercado de leilões sozinho, cara. Não é algo para se aventurar. Ah, mas eu vou perder o meu dinheiro. Cara, o problema não é perder o seu dinheiro. O problema é colocar o seu dinheiro numa gaveta que não vai abrir no tempo que você espera, da forma que você espera, e vira o que você falou, vira uma dor de cabeça. Vira uma bela dor de cabeça. Porque hoje na internet a gente tem as informações positivas Claro. e muito mais nocivas. Eu tenho visto algumas coisas que, sim, de verdade, Assusta. 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 E a gente que entende, a gente olha ali e fala, não, peraí, né? O que está acontecendo aqui? Né? Então, é o que eu costumo dizer para todos os clientes. Procurem bons profissionais para te darem boas orientações para que você faça o negócio com a máxima segurança, com a melhor segurança possível. Isso, eu acho que é assim, Guto. Nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque isso no ar, né, você vai orientar pessoas, famílias, né, uma pessoa muitas vezes que vai destinar o único recurso que o pai de família juntou por anos. Cara, eu não vou ser o cara que eu vou brincar com isso. Então, Não dá. graças a Deus, assim, eu agradeço muito a Deus que durante anos de prática profissional, as pessoas me indicam, eu tenho uma qualificação muito boa e esse é o meu maior patrimônio, né? É óbvio, às vezes numa conversa, assim, mas não tem roteiro, né? As pessoas estão vendo que não tem nenhum roteiro aqui. Cara, às vezes você pode errar um negocinho ali, falar um termo errado, que na internet tudo o pessoal também persegue, né? Ah, falou A, é B e tal. Então, isso é normal acontecer. Agora, assim, a pessoa ter o dolo, sabe, de compartilhar uma informação que ele não conhece, cara, né? Isso é muito irresponsável, né? Então, existe muito disso. Um caso que foge, se você me permitir Claro. estender um pouco, mas assim, as pessoas hoje, eu acho que têm muito mais medo de investir em leilões judiciais, né? Mesmo sabendo que existem advogados, que existem corretores que podem assessorá-los, a pessoa tem medo de investir nisso, mas não tem medo de perder dinheiro em bets. Isso é um grande problema hoje, né? Entendeu? Então, assim, por mais que tenham informações orientando sobre os cuidados que devem ter com isso, mas você vê que o poder dessas plataformas em divulgar, em marketing, aonde você abre e vem aqueles numerozinhos rodando, aquelas cores coloridas ali. E isso, então, assim, olha só como as pessoas elas entram em algo muito mais arriscado e quem está falando não é o Omar, são as estatísticas, são os números que já mostraram o tanto que o brasileiro está colocando e perdendo dinheiro nisso. Então, assim, o brasileiro hoje ele tem receio em investir em imóveis, em leilões judiciais, mas ele não tem receio em colocar o dinheiro nas bets. E eu, como advogado, como profissional, eu acompanho casos desastrosos de famílias que são atingidas por isso. Isso o leilão judicial não vai fazer acontecer com você. Imóvel não vai trazer isso para você. Dificilmente você vai perder dinheiro em imóvel desde que Exatamente. você compre acompanhado de um bom profissional. Eu volto de novo nesse assunto, porque a gente sabe que tem muito profissional no mercado. Às vezes não é nem que o cara é ruim, é que o cara não tem a informação e em vez de ele buscar a informação, ele dá a informação errada. Isso. De uma forma errônea. Eu já tive casos lá de acompanhar colegas de trabalho que sem querer o cara falou uma coisa que não era, depois eu chamei, falei assim, olha, dá uma corrigida ali, fala pro cara que você se equivocou na resposta que você deu, né? Corrige ali, porque ó, vai por esse caminho que é melhor, né? A gente dá uma orientada nos colegas. Claro. Porque tem, nossa, o mercado imobiliário ele é maravilhoso. Ele é um mercado que eu falo assim, hoje para mim, né? Meu pai sempre fala, meu pai foi o primeiro corretor de imóveis em Ubatuba em 1958. Olha que legal. Nascido e criado no ramo imobiliário. Meu primeiro contrato eu fiz numa maquininha daquela ali, quando eu tinha 10 anos de idade. Meu aniversário de 10 anos, meu pai voltou a fazer um contrato de locação e um contrato de venda na maquininha. Então, assim, eu vim ganhando experiência com isso. Né? Vim acompanhando meu pai. Meu pai era uma pessoa muito ética e profissional. E ele sempre falou, o mercado imobiliário ele nunca vai parar, ele nunca vai diminuir. O
O mercado imobiliário, ele não vai ter uma crise do jeito que as pessoas imaginam que ele vai ter. Às vezes a pessoa fala assim, é bolha, que nem nos Estados Unidos. Essa bolha não chega. Essa bolha não chega aqui. Né? A gente sabe que alguns lugares, por exemplo, vou dar um exemplo. O mercado imobiliário na cidade de Taubaté. Ele era um mercado muito bom, porque tinha umas fábricas da Ford, mecânica pesada, Volkswagen. Então, era uma cidade industrializada. E aí as cidades em volta eram as cidades dormitório. O que aconteceu? Inverteu. Pinda, por exemplo, virou uma cidade industrializada. As indústrias de Taubaté saíram e ela virou uma cidade dormitório. Olha. Hoje existe uma dificuldade muito grande para se vender imóvel em Taubaté. Você pega um imóvel em Taubaté, por exemplo, lá com 150 metros quadrados de área privativa, um apartamento bom, médio e alto padrão, vai pagar na faixa de 750 mil, 700 mil reais. Em Ubatuba, o mesmo apartamento você vai pagar em torno aí de 1,5 milhão a 2,5 milhões de reais. Então você vê o tamanho. Então não é que o mercado seja ruim, mas algumas coisas, alguns fatores ali aconteceram, né? Que jogaram o mercado para baixo. Mas o mercado imobiliário ele é sempre seguro para se investir. Ele é sempre existente, né? E olha só, a gente volta a falar, Guto, na questão da importância do conhecimento. E dentro disso que você está falando, você está compartilhando o seu conhecimento, por exemplo, com aquela região em específico. Essa é uma informação, por exemplo, que talvez se um cliente vir no meu escritório, esse detalhamento da informação do mercado, de mercado, eu não vou ter. Então, a importância de você ter essa equipe multidisciplinar. Perfeito. Né? Então, cara, às vezes eu leio um edital, esse leilão parece um excelente negócio, eu acompanho ali a avaliação do imóvel, né? Lance mínimo. Cara, vamos consultar um corretor que conhece o mercado de lá? Às vezes, esse imóvel que você acabou de colocar, que se comercializa na prática por 700, 750 mil, às vezes ele está avaliado num processo por 1 milhão, 1 milhão e 200. Se eu não busco essa informação prática, né, que aí é informação de campo, quem que vai ter ela? Não é o advogado, aí é o profissional de campo, que é o corretor. Se eu não busco isso, eu posso induzir o investidor a um negócio que não sei. Aí volta aquilo que a gente falou, não é que ele vai perder o negócio, não é que o dinheiro dele vai sumir, mas não vai ser um bom negócio. Com certeza, com certeza. Ele vai empatar o jogo ou ter um pequeno prejuízo, vamos colocar assim, né? Exatamente. Uma dica que eu deixo, a gente estava até... Perdão. Que eu estava conversando um pouco antes, uma dica que eu deixo é a pessoa, por exemplo, estou interessado em comprar um apartamento no leilão em tal prédio. Vai até o cartório da cidade, converse com o cartório de registro de imóveis, converse com o cartorário, tenta ali pegar uma matrícula, porque ela é pública, é um documento público, pegar a matrícula do último imóvel que tenha sido vendido lá através de financiamento bancário, porque o financiamento bancário é que se aproxima mais ali do valor real do imóvel, para ver se realmente o que você está comprando no leilão está dentro do valor que está avaliado. Essa é uma preocupação aí, é uma dica que eu deixo para as pessoas. Eu quero fazer sozinho, porque eu tenho um punhado de amigo que gosta de fazer solo. Eu não quero corretor envolvido, amigos que são bem financeiramente, né, que têm o conhecimento, têm esclarecimento, mas falam, não quero corretor, eu não quero advogado, quero fazer sozinho. Então, para essas pessoas, eu deixo essa dica. Vá até o cartório de registro de imóveis, peça uma matrícula atualizada, tá? De preferência, financiamento bancário para você saber o valor real. Porque a gente sabe ainda que tem muitas escrituras que são passadas abaixo do valor do mercado, né? Ou então que realmente aquele cara comprou uma oportunidade naquele prédio. Por exemplo, esse de 750 mil. Tá lá, o cara veio a falecer, entrou em inventário, ele comprou durante o inventário, que isso é um outro negócio interessante do cara comprar bem também. Lembrado, né? Comprar o imóvel no inventário, que a família quer se desfazer. Comprou aquele imóvel no inventário e pagou um valor baixo. E aí ele passou a escritura por aquele valor baixo. Então, se você pegar um imóvel desse daí, você vai olhar e falar, nossa, o imóvel não vale 750, não vale 700, vale 400. Mas ali foi uma oportunidade de negócio que surgiu em função de uma herança ali, vamos colocar dessa forma, fica mais fácil. Isso. Exatamente essa situação aconteceu com o nosso escritório no ano passado. Né? Então, existe um inventário em andamento, tinha um acervo patrimonial significativo, mas os herdeiros,
eles não estavam capitalizados para custear o inventário. E você sabe que o inventário no Brasil ele custa e não custa barato. Né? E há previsão de que vai encarecer, inclusive em São Paulo. Né? TCMD, enfim. E olha só que curiosidade. Esses herdeiros, né, nós conseguimos convencê-los a comercializar um imóvel. Obviamente, o que eles, em comum acordo, tinham menos interesse ali, enfim, e eles chegaram à conclusão que seria um apartamento na Zona Leste, na Moca. Um prédio um pouquinho mais antigo ali, mas uma baita de uma localização, um negocinho bom. A avaliação desse apartamento, 550 mil, mais ou menos. E nós orientamos os herdeiros que fizessem uma venda ali com valor um pouquinho abaixo do mercado, porque eles precisavam de liquidez a curto prazo, né? Então, chegaram num denominador comum e eles aceitaram isso. Olha só que curiosidade. Antes de nós encaminharmos, né, para alguns contatos, clientes que nós temos ali, que praticam, né, esse tipo de mercado, eu estava no prédio e nesse dia, como eu estaria na Zona Leste, eu falei para a equipe do escritório, eu vou pessoalmente lá, eu vejo, tiro umas fotos, a gente vê a condição mais ou menos que está esse apartamento. E quando eu entrei e conversei com o porteiro ali do condomínio, ele já estava avisado que eu iria, né? Já sabia. Aí veio um zelador, fiquei conversando e tal. E veio um senhor. Eu estava lá dentro do apartamento, ele tocou, veio um senhor. E nós começamos a conversar. Ele conhecia o apartamento, conhecia ali a falecida, né? Que ocupava o apartamento. E ele, naquela ocasião, demonstrou interesse que ele tinha a pretensão de comprar. Caso eles tinham a pretensão, o interesse de vender por um precinho um pouco melhor ali, porque ele falou, eu moro nesse prédio, eu tô com um pouco mais de idade ali, eu gostaria de comprar para um filho meu e que ele morasse comigo. A gente fica mais perto aqui, fica um pouquinho mais seguro. E essa venda foi feita. Legal. Então, assim, não teve nada, não teve nem compartilhamento de foto, nem de nada. Então, assim, no ato de diligenciar ali o imóvel, já teve um contato. E foi um negócio bom para ambas as partes, porque a venda foi feita até por um valor superior ao que eles tinham como pretensão. Atendeu a expectativa dos herdeiros, do senhorzinho que queria ter o filho dele morando ali no mesmo prédio. Então, é muita oportunidade que surge, né? E Sim. Algumas delas em tempo recorde, né? Sim. Inclusive, existem alguns leilões porque precisa fazer a dissolução de condomínio, né? Sim, exatamente. São os herdeiros ali que eles não querem mais, eles não conseguem entrar no acordo sobre a venda do imóvel. Isso. E isso é um outro tipo de leilão bem interessante, né? Eu tô com um caso exatamente assim no escritório também. Estamos tentando conduzir para que não haja a necessidade de se chegar até esse estágio, porque não traz vantagem para ninguém, né? Ninguém. A vantagem é para o investidor, né? Pro arrematante é um negócio sensacional. Mas para as partes ali que estão em conflito, o meu desafio está sendo justamente orientar uma das partes que aquilo é um péssimo negócio para ele. Mas, né, como advogado, a gente vivencia, né, essas situações em que a emoção está muito à flor da pele, né, às vezes por orgulho ali de ceder. Então, eu estou tentando evitar que chegue nesse cenário. Mas existe essa hipótese, sim. Ó, doutor, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu já vi muita negociação, ela ficar truncada, ela não está acontecendo por uma questão emocional, um apego emocional ao imóvel. Isso. Porque eu já vi cliente chegar e falar assim, minha mãe morava lá, o meu pai morava lá, e aí o meu irmão quer vender onde meu pai morava. E as pessoas têm esse apego como se a pessoa tivesse lá dentro ali. E não existe mais a pessoa ali dentro. A partir do momento que aquele ente querido foi embora, o que ficou ali foi só tijolo e pedra. Isso. Só concreto. Aí se torna só um negócio. Né? A gente teve um caso desse dentro de casa, vamos colocar assim, né? Falando de uma forma mais... para as pessoas entenderem. E aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, infelizmente, a pessoa que a gente amava e tinha aquele carinho, aquele apego, ela não tá mais lá. Então não adianta a gente ficar querendo manter aquilo, segurando aquilo, achando que a pessoa vai voltar. Aquele momento de felicidade, aquela vivência de alegria, felicidade, de amor e carinho que a gente teve nesse local,
Acabou. Isso. Agora se tornou apenas um imóvel. E eu costumo brincar, eu sempre falo nos meus vídeos, que eu não gosto de vender imóvel, eu gosto de vender felicidade. Para ambas as partes, para quem está comprando e para quem está vendendo. Então, às vezes, as pessoas elas acabam tendo um apego emocional na coisa, né? E às vezes elas não percebem. Às vezes acham que é questão, não, pode ser por ego, mas não é. Às vezes é uma dependência emocional, sabe? Eu vou passar na frente da casa do meu pai, vou olhar para a casa do meu pai, vou lembrar do meu pai. E às vezes essa venda é uma solução para a vida. Exatamente. A venda é uma solução. E a pessoa não percebe isso. E a gente tem que trabalhar esse desapego. Isso, tem que trabalhar esse desapego. Porque passou, foi embora. E a pior coisa que tem, é uma outra coisa que eu falo para meus clientes. Poxa, você não está satisfeito, você tem uma briga ali com o seu irmão. Para que você vai ficar mantendo o imóvel? Exatamente. Para que você vai ficar esticando essa briga? E aí uma outra coisa que eu falo. Hoje você está brigando com o seu irmão. Amanhã acontece alguma coisa com o seu irmão, você vai brigar com a sua cunhada, com um sobrinho menor de idade, e aí você vai ter um problema de verdade. Isso, porque a sua capacidade de negociação ela vai ser extremamente reduzida. Então, a gente vivencia na prática muito dessas situações que você está relatando, viu, Guto? O meu método profissional é judicializar em último caso. Então, assim, realmente a gente tenta criar, né, um ambiente de composição que é difícil, parece fácil falar, né? É fácil, o advogado... Não, é mais fácil você ajuizar um processo judicial e você acompanhar as partes brigando judicialmente do que você ter habilidade o suficiente para fazer as partes entenderem que o diálogo, que uma solução extrajudicial é o melhor caminho. Isso é mais difícil, viu, Augusto? Assim, isso é legal mencionar, assim, né? Muita gente acha que isso é o mais fácil. Cara, não é o mais fácil. Não é o mais fácil. Então, assim, seja no ambiente familiar, isso também existe no ambiente corporativo. Né? Você tem ali uma relação de negócio, ou uma relação de locação, uma drogaria que já está há 20 anos ali no mesmo ponto, e um lado quer atualizar o valor do aluguel, quer aumentar, o outro não quer aumentar, quer reduzir, né? E vira um conflito aquilo lá. De um lado, você tem uma empresa que só está interessada em números, em performance numérica. Do outro lado, você tem a pessoa que tem a emoção envolvida no imóvel. Então, o maior desafio é você conciliar os interesses de ambos os lados, né? Fazer os dois entenderem, né? Que um processo judicial primeiro vai custar caro. Processo judicial no Brasil custa caro, inclusive recentemente ficou mais caro. Teve uma atualização aí da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo que ficou mais caro. Subiu de 1 para 1,5, né? Exatamente. Só as custas, né? Exatamente. Para começar o processo. Inclusive, se você quer executar uma sentença que você já ganhou, você vai pagar mais. Então, assim, a parte que tem interesse em judicializar, ou é uma parte que por algum motivo não quer se resolver extrajudicialmente, ou por má fé, ou dependendo do negócio que se discute, ele quer ganhar tempo, porque existe isso também, né? O sujeito que quer ganhar tempo. Agora, o profissional que tem a habilidade de identificar que os dois lados querem uma solução, só que na linguagem entre eles, eles não conseguiram identificar um match dessa solução. Então, assim, isso é extremamente difícil, né? Então, assim, eu tento desenvolver isso no meu escritório. Quando tem um caso comigo que eu não estou conseguindo desenvolver essa habilidade, tem o Diogo, meu sócio, que eu passo ali a bola ali para ele talvez tenha uma reflexão ali, uma lente diferente de estudar a situação. Eu tenho até uma mensagem que eu recebi ontem no meu celular, né? Que 2 empresários estavam numa negociação e por algum motivo não estava rolando muita sintonia ali, mas eu percebi que o interesse existia, entendeu? Talvez a comunicação entre eles ali não estava muito... Né? Um dos lados, inclusive, trouxe o advogado dele. Isso muitas vezes facilita, né? Você ter uma das partes com o advogado dele. E o outro advogado também entendeu da mesma forma. Falou, não, Omar, realmente, cara, eu acho que é só... A gente
Precisa fazer os dois entenderem aqui que eles têm uma baita de uma oportunidade. Eles só não souberam alinhar essa comunicação entre eles e eles estão vendo dificuldade em transformar isso num documento. Então, é aí que a gente tenta entrar para conciliar, né? No mercado dos imóveis, é a mesma coisa. Quando tem um ambiente familiar é difícil, não é fácil, né? Às vezes uma negociação ela demora meses, anos. E quase sempre, Guto, quando um processo judicial, né, ele é iniciado nesse ambiente, cara, o fim é inevitável. Ou o conflito só aumenta, né, torna-se um ambiente inabitável ali do ponto de vista familiar. Ou, em alguns casos, posso parecer rude aqui no que eu vou falar, mas é uma realidade, você conhece isso. Isso dura anos, as partes falecem. Falecem, às vezes sem um irmão, sem conversar com o outro. A família é desfeita por conta, muitas vezes, de uma casa. E complicado. E aí, realmente, o que o senhor está falando, aí chega numa situação, vem a falecer, entram outros herdeiros, a coisa começa a aumentar e multiplicar, aí, de repente, os primos não se entendem menos ainda do que os pais se entendiam, e a coisa se estende assim, e acaba virando um problema, ou lá na frente vão jogar esse imóvel fora para evitar a dor de cabeça. Vai queimar o imóvel. Vai queimar o imóvel. E aí entra a figura do investidor. Aí entra a figura do investidor, que está atento à situação. Exato. E a gente, quando tiver dificuldade da comunicação, quem a gente chama? Qual que é o nosso super-herói aí? É o William Borghetti. É o William Borghetti. Né? Chamar o William para fazer negociação pra gente. Fica até uma pauta aí para um próximo podcast, né? Ele trazer insights aí de como colaborar, né, nesse tipo de situação. Outro dia eu vi um vídeo dele que eu achei muito engraçado, que ele fala assim que ele é o Google tradutor entre pais e filhos, líderes e liderados. Então ele escuta, ele traduz, ele passa para o outro fala, ele traduz, ele traz para cá, mas as pessoas precisam aprender a ter essa sintonia de comunicação. Isso. Né? É muito... E a vontade também, né? E a vontade. O William, ele participou de um podcast que eu escutei ele falando o seguinte. Ele falou que ele foi questionado se ele é um especialista ou um generalista. E aí essa é uma pergunta que chamou a minha atenção, é aquele vídeo que eu parei para escutar a resposta dele, né? Então assim, ser especialista ou generalista? E aí ele colocou o seguinte, cara, o profissional completo, ele é o 70-30. Assim, ele é 70% especialista. E ele é 30% generalista. Generalista no quê? Nas matérias que complementem os 70% desse conhecimento central dele. E a comunicação é uma dessas matérias. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou advogado, né? Se eu falar para você que eu só atuo, por exemplo, eu só vou entender de editais de leilão. Eu só vou entender de matéria imobiliária. Né? Ou, eventualmente, eu só vou entender de contratos empresariais. Se eu estou numa reunião, o cliente me faz uma pergunta de uma vertente tributária, se não tiver o mínimo, né, de conhecimento, você concorda? É bom você ser especialista e ser o melhor no que você... Pô, isso é indiscutível, né? Mas você precisa ter a complementação para se tornar um profissional mais completo. Sim. Então, assim, isso daí é um insight que eu peguei do William que eu achei sensacional. Né? Então, eu busco me especializar, né, dentro dessas áreas que eu atuo hoje. Então, principalmente essa dinâmica do comércio exterior, né, que é o que eu estou numa imersão aí nos últimos anos, e principalmente, né, complementar essa expertise profissional, né, jurídica, com a realidade de dois mercados que eu estou atuando, tá? Brasil e dos países árabes. Né? Então, qual que é a chave que abre alguns cadeados da ponta de lá? Eu preciso ter acesso a essas chaves. Que tipo de conhecimento que eu preciso ter? Ou que tipo de parceiro que eu preciso ter? E é essa dinâmica que eu acho que todo profissional, até o corretor de imóveis, né? Sim. Então, assim, ele precisa entender de tudo um pouco. Ele precisa entender do mercado imobiliário. Precisa entender um pouquinho de contabilidade ali, né? Inevitavelmente o cliente vai perguntar, cara. De direito, né? Contratos. Inevitavelmente o cliente vai perguntar.
Então, e aí tá a beleza do aprendizado contínuo, né, cara? Da nossa necessidade constante de estar buscando informação até fora daquilo que você se especializa. É interessante essa colocação do William. Vou assistir esse vídeo dele, vou buscar esse vídeo, porque... E a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Não tem como. Você Isso. trabalha no mercado imobiliário, você tem que conhecer um pouquinho do direito. Eu brinco assim que o corretor ele tem que ser assim, né? Ele tem que conhecer um pouquinho do direito, ele tem que conhecer um pouquinho de contabilidade, engenharia, arquitetura, economia, psicologia e às vezes psiquiatria, né? Porque às vezes a gente pega uns clientes malucos para frente aí Perfeito. que é complicado. Na advocacia também não é diferente. Não, cultura, o Guto. Então, assim, olha só, eu sou de descendência árabe, né? Sou muçulmano, né? Sou praticante da religião islâmica. Inclusive, estamos aí no mês do Ramadã, né? Que é o mês mais importante da religião islâmica. Então, imagine só, Guto. Você, conhecedor da cultura, quando você leva um negócio lá para os Emirados e você senta com um sheik de lá, com um grande empresário de lá, é importante você preparar o brasileiro para alguns costumes que eles têm lá. Por exemplo, com relação à bebida alcoólica, ao consumo de carne de porco. Então, imagine só uma situação. Você está negociando com um sheik de lá, você vai levar um presente para ele e você leva o pernil Ramon. Um torresmo. Um torresmo. Muitas vezes isso pode ser ofensivo para ele. Com certeza. Ou seja, você pode ser o melhor sujeito no negócio que você explora. Só que se você não tem esse conhecimento cultural, você pode dar uma bola fora. Ou exemplo clássico, né? Você tem indianos vindo para o Brasil, fazer negócio com o Brasil. Você leva ele para uma churrascaria, né? Lá eles não comem carne, né? Uma boa parte da população ali não come carne. Então, olha a importância de você ter esse conceito que para mim, abriu muito depois que eu vi o ensinamento aí do William Borghetti, né? Você ser especialista, né? Você ser competente naquilo que você se presta a fazer, só que complementar essa sua expertise com outras áreas sincronizadas a ela. Maravilha, maravilha. Já foram 2 horas de podcast aqui, o Catriel já estava visualizando aqui de 2 horas. Que rápido. Não consegue colocar Não? Ah, legal. Bacana. Beleza, legal. Nós vamos marcar um próximo bate-papo. Trazer o William, porque a gente vai misturar, fazer essa salada, Vambora. né? De comunicação, direito e imobiliária, né? Perfeito. E mercado exterior também. Quando quiser, tô dentro. Você e o William já são grandes parceiros aí. Foi um prazer para participar desse bate-papo e espero ter compartilhado aí a altura um pouco das informações, das dúvidas aí do nosso cotidiano. Foi ótimo. Tá, o microfone tá aberto, sempre quiser voltar, participar, quiser trazer o sócio. Doutor Diogo, né? Isso, Diogo. Doutor Diogo, quiser marcar um próximo bate-papo aí também. Então já tá Nós convidado. estamos à disposição aqui. Legal. Deixa novamente o Instagram pro pessoal, de repente algum contato que... Tá. Vou deixar o Instagram Omar Saleh. Saleh é S-A-L-E-H. Omar Saleh _ADV. Perfeito. No Instagram. E se quiser também marcar um bate-papo com os parceiros de lá dos Emirados também. Vamos marcar. A gente colocar eles ao vivo aí, fazer um bate-bola, apertar eles aí e construir grandes oportunidades aí, não só para nós, mas para todos os corretores de imóveis aí do Brasil que tenham interesse em expandir esse mercado, tanto lá como aqui. Sim. Também. Abrir esse leque de possibilidade, porque é um mercado muito amplo, né? Não tenha dúvidas. Gigantesco. Não tenha dúvidas. Alguma mensagem, doutor, gostaria de deixar aí para as pessoas? Cara, se fosse possível aí aproveitar 1 minuto aí, a gente vê esse mundo tá num momento tão turbulento, né, cara? Mundo em conflito aí, guerras acontecendo. Antes de mais nada, agradecer a Deus, né? A oportunidade que a gente tem de estar aqui, cara, com saúde, embaixo de um teto, comida para comer, filhos, pais com saúde. Então, agradecer a Deus e pedir um pouco mais de paz nesse mundo, né, cara? O Oriente Médio aí em conflito, isso choca a gente
bastante, leste europeu em conflito, né? O Brasil, né, numa onda também de conflito e de um pouco de paz, né, cara? Um pouquinho de compaixão para todo mundo. Óbvio que a gente não é ninguém para pedir isso, mas isso não são só palavras mesmo, é uma energia que vai de dentro para fora, cara, para todos os povos, religiões, nações. Vamos dar um espaço um pouco aí para compaixão, né, para o brasileiro, cara. Vamos ser o irmão que a gente quer que o outro seja também e ter um cotidiano mais leve. Como diz um amigo meu, praticar o amor e respeito ao próximo. Exatamente. Da forma como eu gostaria que eu fosse amado e respeitado. Perfeito, exatamente. E gratidão a Deus. E vamos investir em leilão, vamos investir em imóveis, vamos explorar esse mercado Brasil-Emirados aí, que estamos à disposição. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Valeu, obrigado, cara. Pessoal, segue o doutor Omar Saleh, _ADV. Isso. Segue no Instagram. Segue o nosso canal aí no YouTube. Se inscreva no nosso canal para você ver mais podcasts iguais a esse aqui, que a gente vai trazer dicas e informações para vocês de mercado nacional, internacional, direito imobiliário, técnicas de venda, histórias, causos e contos, né? Como eu costumo brincar, dentro do mercado imobiliário, da advocacia e tudo mais. E segue a gente também no Instagram, tá bom? Pessoal, forte abraço, um excelente final de semana para vocês. Tchau. Valeu.